Boa noite, Rogério. É um alívio para você, né, essa primeira vitória, primeiro triunfo como treinador profissional diante de um clube que você dirigiu. Queria que você falasse também sobre essa questão desse jogo de hoje, essa desconfiança antes do jogo do torcedor, com tantos desfalques para montar o time. E o time competiu bastante e, na minha opinião, foi dominante diante do atual líder até então, Flamengo. Boa noite. Boa noite, eu acho que para a gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. Uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo, tentando jogar hoje com o Thiago e Ademir para explorar a velocidade, tanto que o lance da expulsão sai numa bola longa no que nós mais vimos, que o Cruzeiro machucou o Flamengo, com o Caio Jorge atacando espaço, o William baixando para jogar, fazendo um losango no meio, e isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou, bem, um jogo que estava equilibrado, facilitou um pouco mais o jogo para a gente. Então, fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada, e agradecer aos jogadores pelo empenho. Acho que muita coisa para se consertar, muito para melhorar quando tinha um homem a mais ainda para pressionar o Flamengo. É que com um homem a mais não faz tanta diferença, porque o goleiro deles joga como um jogador de linha, e aí é tão difícil quanto. A única coisa que a saída vira com o goleiro, um risco um pouco a mais, mas ele, eu acho que foi talvez o homem que mudou o jogo, que manteve o Flamengo em condições quase de igualdade, justamente por ser um goleiro que constrói muito bem. E a gente poderia ter pressionado um pouco melhor, um pouco mais, mas é difícil você transmitir todos os recados no campo, né? E por isso ainda sofremos também pela qualidade técnica do Flamengo, a ousadia do treinador em botar 3 atacantes de velocidade, né, no intervalo do jogo, mas conseguimos vencer, que é o principal no dia de hoje, competir em questões contra o time do Flamengo, também conseguimos competir bem no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Quando não vence, procura-se um culpado, o torcedor é quem mais questiona, inclusive até a gente da imprensa, e já foi falado sobre preparador de goleiro quando tomava-se gols, ou até mesmo de preparação física quando os resultados não vêm. A pergunta que eu faço talvez fosse até para o José, que é o preparador físico, mas vou passar para o Rogério. Mário. É possível jogar e render em alto nível a cada 66 horas, Rogério? Não é impossível. Talvez num jogo para outro só, com uma semana de descanso antes, uma semana depois, ainda você pode conseguir, mas não é possível mais. No futebol atual, com jogos tão intensos, é impossível. Esse talvez é uma das questões, o campeonato começar mais cedo em janeiro, mas desde que você tenha os espaços para poder jogar, porque eu acho que vai melhorar o futebol a partir do momento que os jogadores tiverem um dia a mais de recuperação, que jogarem a partir de 80 horas, 75, 80, 85 horas, eu acho que vai ajudar bastante na recuperação. Não que você vai dizer, não, nós vamos ganhar porque nós tivemos esse dia a mais, mas você vai ter um jogo melhor jogado, mais competitivo, pelo fato de ter 12, 14, 20 horas a mais de descanso. Senão fica difícil para qualquer um. A não ser quando você tem um elenco muito vasto, muito grande, que você pode trocar 3, 4, 5, 6 jogadores e ter mais ou menos o mesmo rendimento. Caso contrário, é difícil para qualquer time. Rogério, você falou aí da estratégia do jogo, como você viu o Cruzeiro jogar. Agora, como é que foi montar esse time do Bahia com tantos desfalques e justamente nessa situação? Tão pouco tempo para treinar. Na linha de defesa nós tínhamos o Gilberto automaticamente para entrar, o David já vinha treinando alguns dias com a gente e deu um sinal positivo que conseguiria jogar. O Rezende havia jogado no meio de semana uma parte do jogo como zagueiro, e é um cara que tem facilidade de construção, de conduzir bola e ajudar bastante o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, eu acho que ofensivamente o Zé foi bem, até contra o Botafogo. Defensivamente nós tivemos alguns problemas, era uma questão de escolha. Acho que o Iago fez uma partida também justa, teve uma primeira bola nas costas no início do jogo, que ele toma, o Emerson, se eu não me engano, sai na frente do Ronaldo, depois corrigiu e defensivamente foi muito bem. No meio era Acevedo, Jean e Everton, pela natureza até do jogo, é o time que vem jogando. E o Ademir hoje foi um risco, me pediram 45 minutos, eu usei um pouquinho mais deles, uns 55 minutos, acho.
Mas eu achei que era através da velocidade no espaço que nós íamos jogar. Aí tinha a opção de escolher ou mais um meio, um Cauli ou Michel, por exemplo, mas o Michel eu contava com uma substituição já dentro do jogo para ter ele para entrar. E achava que a gente precisava de velocidade para atacar o espaço. Por isso foi a escolha do William baixar mais hoje e deixar Thiago atacar as costas do Léo Ortiz quando ele baixasse com o William para a gente tentar conseguir atingir o espaço. E no fim, surtiu efeito. Eu sei que nós tivemos um time mais de jogo combinado, mas hoje eu acho que o que mais atingiria o Flamengo, por ser uma equipe tão técnica que é difícil, outra equipe no Brasil tecnicamente se comparar ao Flamengo, era o mais sofrido para ele seria essa bola no espaço. E nós tínhamos 2 jogadores para fazer essas corridas, com Ademir e Thiago, e nós optamos por esse time, mesmo sabendo que nós não teríamos todas as substituições e tudo, mas eu acho que também é louvável que muitos aguentaram. Eu falei para eles que alguns teriam que aguentar até o final do jogo, porque nós não teríamos todas as trocas disponíveis para o dia de hoje. Rogério, boa noite. Praticamente um quebra-cabeça cada jogo do Bahia para você montar o time. Mas a gente olha os 4 primeiros colocados, o Bahia conseguiu 50% de aproveitamento em pontos. Como manter isso? Como é que você vai pensar, colocar isso em prática para o Bahia continuar figurando nessa parte de cima da tabela? Eu juro que eu não parei para fazer a conta no sentido da pontuação, né? Mas nós temos agora, acho que Gilberto e William que tomaram. Gilberto e William fora, temos mais alguns jogadores fora, tem outros voltando, caso de Nestor, caso de Sanabria. Eu acho que o Canu, hoje nós trouxemos ele para o banco, eu trouxe muito mais até pela parte de liderança e motivação dos jogadores. Ele para 10, 15 minutos talvez aguentaria. Eu acho que agora com essa semana de treinamento ele pode entrar numa condição já bem melhor para o próximo jogo. Então assim, tem ganhos e perdas, né? Alguns retornam, outros são suspensos. Esperamos que não tenhamos mais lesões nessa semana de treinamento. E aí vamos parar para pensar com calma. Nós vamos ter agora segunda, terça e quarta de descanso, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta de treinamento para enfrentar o clássico como visitante, que é um jogo sempre difícil, né, e incômodo, e que move bastante da cidade. Então vamos analisar com calma a partir de agora, como o Vitória vem jogando, e se preparar para enfrentar esse clássico, que é sempre muito difícil. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Ali no painel tem 2 frases que são importantíssimas do hino do Bahia. Somos do povo um clamor e ninguém nos vence em vibração. O torcedor veio ao estádio hoje com esse entendimento de um tabu muito grande que se estendia com o Flamengo, ciente das fragilidades que o grupo tinha hoje. O Marinho foi perfeito na pergunta dele aqui ao falar sobre a possibilidade de jogar em alto nível dentro de 66 horas. Você já disse que é impossível. O quanto ter essa energia que os atletas tiveram hoje e essa atmosfera absurda que veio de fora, uma festa... eu, que acompanho o Bahia há algum tempo, você também que é treinador do clube, eu não me recordo de uma festa talvez tão grande, tão valiosa quanto a de hoje. O quanto essa energia pode ser crucial para tirar a técnica e a tática de lado e fazer o Bahia chegar a um lugar maior, né, esse ano. Se você for analisar friamente, né, os times, existe uma diferença, principalmente na parte técnica, né? Mas eu acho que o torcedor, com a festa que faz, e até mesmo a própria torcida do Flamengo, que veio e completou, né, que raramente a gente vê, porque sempre tem o espaço reservado para visitantes, nem sempre está cheio, né? Eu acho que cria uma atmosfera muito favorável para a gente. Então, eu acho que o torcedor não deixa com que o time esmoreça, não deixa que o time desanime. Eu falei antes, na entrevista pré-jogo, eu falei que todos os adversários que vieram aqui no Campeonato Brasileiro, o único que nos venceu foi o Cruzeiro, né? E em 15 minutos de apagão do time. Mas a gente compete contra todo mundo aqui, muito logicamente, através dessa energia emanada pelo torcedor, que apoia, que canta o tempo todo. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que é a única coisa que pode explicar as diferenças tão grandes de resultado dentro e fora de casa, porque a maneira de jogar é muito parecida, né? Então é importante a presença do torcedor, que ele possa estar sempre com a gente nos jogos futuros, nos últimos 6, né? Acho que faltam, né? Nos últimos 6, e que a gente possa também, nesse intervalo, ter uma melhora do gramado também, para a gente poder aplicar aquilo que a gente mais gosta no futebol, que é jogar com a bola no chão. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Depois do jogo de hoje, a gente pode falar de muitos personagens, né? Tem o Thiago, que tem recebido mais oportunidade, o William José, que fez o gol do jogo, mas acho que o Ronaldo é um cara que tem que ser destacado, né? Porque ele fez 2 defesas importantíssimas, uma ali contra o Samuel Lino e outra no fim do jogo contra o Léo Ortiz. O quanto que isso te orgulha, né? De ex-goleiro para goleiro, ter o Ronaldo, que anteriormente era tão criticado, né? A torcida tinha cobrado bastante,
ver um goleiro que está crescendo cada vez mais e seguro a cada jogo, e acho que desde o jogo contra o Corinthians, né? Vamos dizer assim. Ele vem bem, vem numa crescente, fez uma defesa, aquela do Samuel Lino, 1 contra 1, 100% de mérito dele, saiu em X, fez uma defesa, acho que foi o que manteve a gente sereno no jogo, né? A do Léo acho que foi mais tranquila, assim, estava um pouco mais longe de mim, essa estava mais perto, a do Léo estava no outro gol, não consegui ver exatamente contra a pé, né? Mas numa chance melhor de fazer, eu acho que a grande defesa do jogo dele. Eu acho que nós estamos tentando evoluir ele com o pé, eu acho que o Rossi está aí, para mim, como exemplo, o melhor goleiro do país com os pés, jogando com os pés hoje. Eu acho que isso é uma coisa que... E, logicamente, a abertura dos zagueiros, os volantes baixando para jogar, tudo isso, logicamente, é um sistema que se cria, a qualidade dos jogadores, mas ele vem fazendo defesas importantes há vários jogos. Contra o próprio Palmeiras também, ele fez defesas importantes. Hoje aqui, eu acho que legal o reconhecimento de todos, de vocês principalmente, né? Para que o torcedor cante o nome dele, grite e ajude ele a ganhar cada vez mais confiança até o final da temporada. Boa noite, Rogério. Com os desfalques de Gabriel Xavier e Ramos Mingo, você escolheu David Duarte e Rezende para formar a dupla de zaga do Bahia. Queria saber por que você fez essa escolha e o que você achou do rendimento deles na partida. Bom, eu achei que os dois foram muito bem. Aliás, as duplas de zaga, com raríssima exceção, eu acho que vem jogando muito bem, qualquer uma delas que vem entrando. O Gabriel e Mingo também fizeram grandes jogos quando jogaram, quando o David machucou. E o Rezende é um jogador que, na minha visão, como 5, Então, eu acho que o principal de tudo é não precisar viajar, tá? Estar aqui para recuperar e treinar. E aí vai depender muito do número de jogadores que a gente tem, o que a gente possa fazer já nesse primeiro jogo contra o Vitória. E nós temos que pontuar, nós temos que tentar fazer o nosso melhor, fazer que seja o melhor ano dos pontos corridos da história do Bahia. Boa noite, Rogério. Você falou bem aí sobre essa próxima maratona, né, de jogos em casa. Isso é muito importante porque você consegue trabalhar em casa, não fica com esse desgaste. Sim. Mas eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho do Cauê, um jogador tão badalado, tão jovem, mas tão badalado, tido como o melhor 2009 do Brasil. Você atesta esse, digamos, título que ele alcançou, e pelo fato de você estar conseguindo treinar e trabalhar com ele, você consegue perceber isso nele, que ele está na frente dos jovens que você tem à disposição? Cara, eu tenho o Leandro, que conhece muito mais de categoria de base no Brasil, que trabalha comigo, porque ele trabalhou em formação em base a vida toda. Eu não tenho, se você me perguntar, eu não tenho muito parâmetro de jogadores 2009. Entende o que eu quero dizer? Assim, com todo o respeito, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu vejo nele potencial para ser um jogador de um crescimento muito grande. Eu te falei, muitos têm o 1 contra 1 que ele tem, outros têm muita força, que é o caso do Liam, por exemplo, o caso do Juan Pablo, que está lesionado já há muito tempo, né? Mas ele tem a lucidez de achar bons passes junto, agregado a isso. Então ele é um jogador que pode vir fora para dentro, ele sabe conduzir bem a bola de pé esquerdo, tem o drible. Agora, ele tem, repito, 16 anos. Acho que ele tem, acho que eu não conheço os demais 2009 de todo o Brasil. Não tenho sou realista, eu conheço muito mais do futebol profissional do que do futebol de base. Mas vejo ele como um jogador que tem futuro, tem potencial, se todos tivermos calma e esperar o tempo correto para ele. Não é hoje o tempo correto dele. Foi hoje, já expliquei a vocês o porquê das ausências, né? Mas ele vai ser trabalhado para que possa evoluir, melhorar e no tempo correto possa ser usado junto com a gente. Obrigado, professor. Boa noite, professor.